Vocês se lembram que eu fiz um vídeo falando sobre 251 em cadência? Que eu até passei o exercício aqui, né? Ó. Passei o exercício de 251 aqui pra gente poder treinar. Só que o ouro tá na harmonia funcional. Quando a gente está falando de reharmonização, né? E de harmonia gospel americana. Se você quer se tornar um top tecladista, se vocês começarem a prestar atenção, 90% dos tecladistas que são top, mas top mesmo, ou vieram da igreja ou tocam na igreja. Se você olhar lá na Nord, por exemplo, 90% dos tecladistas que estão lá tocam em igreja. Eles fizeram, para vocês terem uma ideia, um session gospel, de tanto que esses tecladistas são visados lá nos Estados Unidos. Então, David, Glenn Gibson, Kevin Powell, Mike Bereal, todos esses caras estão lá. Jesus Molina, daqui do Brasil, a gente tem tecladistas também como Deus Nir, Felipe Martins e alguns outros que eu não conheço ainda, mas tipo assim, Mário Jacinto. Se vocês forem ver, essa galera toda é da igreja e eles estão bebendo da água da harmonia gospel americana, dos tecladistas americanos, Corey Henry, todo mundo aqui, olha lá, tá bom? É claro que eles têm influência de outros tecladistas também, mas a base principal é a harmonia gospel americana. E o segredo tá aqui, ó, 251 em função, tá bom? E o que seria esse 251 em função, então? É um assunto tão grande que eu vou dar uma geral aqui para vocês entenderem que quando a gente fala de reharmonização, a gente está falando de substituição, tá bom? Então nós estamos aqui no nosso terceiro passo, que é onde o jogo começa a ficar sério, tá? Então, por exemplo, quando eu falo de função, eu tenho no campo harmônico de Dó os 3 acordes maiores, os 3 menores e o meio diminuto. Então, 3 maiores, Dó, Fá e Sol. 3 menores, Fá, 3 menores, Ré menor, Mi menor, Lá menor e um meio diminuto. Quando a gente fala de função, a gente começa a colar esses acordes um no outro. Então, por exemplo, na função do Dó, eu tenho o Dó como fundamental e o Lá menor como relativa. Então, o que seria função? Aqui que está o segredo, tá? Se vocês forem ver, a maioria das nomenclaturas dos americanos está relacionada a uma coisa muito simples. Então, por exemplo, uma técnica que aqui, ó. Isso aqui eles chamam Descendente Chromatic 4 Chromatic Descendente. 4 cromáticos descendo. Isso aqui. 4 cromáticos subindo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Até chegar no nosso alvo, que é o 1 de novo. Então, 1, 2, 3, 4. Então, que é o nosso alvo. Então, se vocês forem ver, os nomes são muito simples. Então, função é o quê? É a função que é dada. Então, quando você trabalha num lugar e alguém te dá uma função de gerente, a partir de agora, lá naquele lugar, você começa a fazer o papel de gerente. Então, aqui, eu tenho o Dó e eu tenho o Lá menor com a função de relativa. Tá bom? Então, só que se eu olhar para esse Lá menor, ele é um Dó relativo. Olha só. Ué, mas ele não é um Lá menor? Não, ele é um Dó relativo. E quando eu penso no Mi, ele é um Dó antirrelativo. Resumindo, você viu como a função, ela tira... A gente só tem 3 funções principais, que é o 2, o 5 e o 1, que é distanciamento, tensão e relaxamento. E a função, ela tira o poder do nome das notas relativas ali, por exemplo. Então, pensando de uma forma simples, o Lá menor, ele é um Dó relativo e o Mi é um Dó antirrelativo. Isso quando eu estou pensando em Dó.
Lembra que a gente tem três funções. Então, qual que é a outra função? É o Fá, que é o subdominante. O Dó é a tônica, tá bom? O Fá é o subdominante. Quem é a função dele, então? É ser subdominante? Daqui a pouco eu vou falar sobre a sensação. Ele tem um Ré menor que é relativa do Fá, tá bom? Então, eu tenho o Fá e eu tenho o Ré menor que é relativa dele. Então, qual que é a função do Ré? Estar dentro da subdominante aqui, que a sensação que isso dá é distanciamento, tá? Depois a gente vai estar entendendo de forma mais simples, mas é só para vocês entenderem mais ou menos como funciona a função, que é aqui que está o ouro. Então, aí a gente tem o Sol, que está o Mi menor junto com ele, né? O Si, no caso, Mi menor, o Mi está dentro do Dó. O Sol e o Si são a função 5. Então a gente tem três funções, 2, 5 e 1. Função 2, o Fá, que é o quarto grau, e o Ré menor, que é o segundo grau. Função 5, o Sol, que é o quinto grau, e o Si, que é o sétimo grau. E a função 1, que é o Dó, o Lá e o Mi. Resumindo, a gente só tem 3 acordes. Grava isso, tá? A gente tem 7, mas a gente só tem 3. Por quê? A gente só tem o Dó, o Fá e o Sol. Se você pensar dessa forma, você entorta toda a música, porque a hora que a gente trabalhar o campo harmônico expandido, aquelas notas que saíram do campo harmônico volta todas com um acorde de passagem, sub 5, e é isso que eu vou mostrar para vocês aqui. Isso aqui é o ouro, tá? Por mais que fique um pouco complicado agora, a única coisa que eu quero que vocês entendam é a harmonia gospel americana trabalha a melodia e a harmonia simples, acordes e voices avançados, tá? O 251 é o ouro. Aqui fica um pouco mais complicado, porque assim, eu não consigo explicar isso no quadro certinho, senão nós vamos ficar com um vídeo de 3, 4 horas e não compensa, vocês não vão assistir. Então, a harmonia funcional é substituição. Eu só tenho 3 acordes para pensar, Dó, Fá e Sol. Então, quando eu estou fazendo um Lá menor, eu estou fazendo um Dó relativo. Eu estou fazendo um. Vamos, ao invés de falar o nome Dó, eu vou fazendo um. Quando eu estou fazendo um Mi menor, estou fazendo um. Quando eu estou fazendo um Ré menor, estou fazendo 2. Quando eu estou fazendo um Fá, eu estou fazendo um 2. Quando eu estou fazendo um Sol, estou fazendo um 5. Quando eu estou fazendo um Si meio diminuto, ou aqui, né? Ou uma antirrelativa do Sol, estou fazendo um 5. 251. E o 251 ele está relacionado a sentimento, tá? Então, por exemplo, Ré menor. O sentimento que passa o Ré menor é distanciamento, tá? Solidão, depressão, tudo que der aquela distância. Com alguns alunos eu já conversei, quando eu faço a sequência, algumas pessoas falam assim, eu vejo uma pessoa no começo do caminho, aí quando eu faço um Sol 7, é o ponto mais alto da música. Olha só, cada pessoa enxerga isso de uma forma, mas é distanciamento, tensão e relaxamento, tá bom? Só que, quando eu trabalho função, distanciamento, tensão e relaxamento. Entendeu? Assim na terra como no céu. Ré menor só 7 Dó, né? Eu vou fazer o mesmo 251, Assim na terra como no... Vamos pegar aqui. Isso é um Dó. Nossa, gente, que louco. Que Dó maluco é esse? Quando eu falo Dó, eu tô falando um, tá? E a função é o ouro para você conseguir reharmonizar. Beleza, entendi a função. Só que tem um porém. Toda essa complexidade do 251, ela acaba quando você entende que já existe várias ferramentas que fizeram esse trabalho duro de ter que entender todo esse processo matemático, de
ter que fazer cálculos. Meu Deus do céu, tá vendo esse modo de cálculo? Você não vai precisar fazer nada. Eu tive que aprender a fazer para poder criar os movimentos e as progressões. Você não vai precisar fazer nada. Se você já tem os movimentos, você vai poder usar eles de forma simples, mas 251 não é movimento. Movimentos são 251, mas o 251 vai além. 251 pode ser uma improvisação. 251 pode ser outra improvisação. Olha lá, ó. Vamos lá, de novo. Né, ó. 251 pode ser um movimento. Pode ser um movimento. Ó. Né, ó. Pode ser um movimento. Né? Pode ser um movimento. De novo aqui. Tô com o fone bem baixo aqui. O som baixo por causa do microfone. Ó. Pode ser um movimento. Tá? Tudo isso é harmonia 251.